Olá, primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Meu nome é Renata Ramos, eu sou professora da Unicinos e sou coordenadora do Instituto Nutrifor, da Unicinos também. O Instituto Nutrifor é um instituto tecnológico e alimentos para a saúde, e é um instituto que faz pesquisa aplicada, né, às demandas empresariais, e é um instituto que trabalha com inovação e alimentos para a saúde. Então, essa pesquisa, esse assunto de hoje, que é a pesquisa de mercado e Consumer Insights, é muito pertinente, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, de que forma a pesquisa de mercado e o Consumer Insights tem relação com inovação e nutrição em alimentos. Vamos lá? Bem, o que é pesquisa de mercado na realidade, né? Pesquisa de mercado é a metodologia de se buscar dados para que esses dados nos deem fundamentação para organizar, ou para gerenciar, ou para iniciar um processo de inovação, né? Pode ser análise qualitativa ou análise quantitativa. Depende muito do que a gente precisa de dado para poder iniciar o processo de ideação. Mas antes disso, né, antes do processo de ideação, a pesquisa de mercado ela dá algo muito importante para a gente, ela dá as oportunidades. Dizem que as pessoas que trabalham com inovação, diz algo que eu gosto bastante, que a inovação é a pesquisa, ou são os produtos que unem lacunas, né, espaços de negócios, né? Então, como é que eu vou entender quais são essas lacunas, com essas oportunidades? Fazendo pesquisa de mercado. Então, a pesquisa de mercado, ela consegue nos responder o que eu vou idealizar, quer dizer, como é que vai ser o processo de ideação. O processo de ideação vai depender muito do que a pesquisa de mercado me entrega. É claro que as organizações, as empresas, elas têm um norte de produto que eu gostaria de desenvolver, mas a pesquisa de mercado, ela consegue nos dar de forma muito concreta, qualitativa ou quantitativa, a oportunidade competitiva, oportunidade estratégica para que ocorra, então, o processo de inovação em nutrição e alimentos. Bem, e aí, então, esse slide eu gosto muito, que quem faz, né, pesquisa de mercado, né, que é o pesquisador de mercado, tem uma forma de falar que é o pesquisador do futuro, né, e no que se refere à nutrição e alimentos, ele consegue entender de que forma esse consumidor vai se relacionar, o que ele vai querer consumir, o que ele vai querer comprar, porque aí, então, o mercado se direciona para isso. E aí, então, as empresas precisam exatamente desenvolver o que os consumidores querem, né? As pessoas, consumidores são as pessoas, vão querer consumir, e aí dá um match, e aí ocorre a inovação. A inovação, ela não precisa ser algo muito diferente, né? Existem níveis de inovação, mas a inovação ela tem relação com as oportunidades e que o consumidor precisa consumir. Então, é necessidade. E, para isso, a gente estuda essas tendências de consumo. Então, esse passo seria o primeiro para que ocorra, então, o processo inicial da inovação. Bem, então, as tendências de consumo, o estudo de tendências de consumo, vamos dizer que é primeiro espaço, né, primeiro passo, etapa, da inovação em nutrição e alimentos, porque aí, então, a gente gera oportunidades, escopo de ideias, e a inovação de uma forma efetiva, que aí pode ser por diversas formas. Mas, nesse caso aqui, eu queria colocar para vocês de que forma a pesquisa de mercado, que é algo muito grande, né, para a gente poder falar aqui, podia dar só falar sobre pesquisa de mercado mais concretamente, né, é uma pesquisa, né? E o que é uma pesquisa como, entre aspas, outra qualquer. O que vai definir essa pesquisa de mercado, exatamente o que vai nos nortear é que o consumidor está pensando em consumir, o que o consumidor está pensando em comprar, né? O que ele vai valorar, o que ele vai entender que para ele é bom. Então, por isso que realmente é importante os pesquisadores de mercado. E aí as tendências de consumo, né, desses consumidores, elas se dão por manifestações ou sinais, né?
Tem sinais que são fracos, tem sinais que são fortes, tem sinais, né? E para isso, você precisa estudar bem, porque tem, por exemplo, tendências que demoram, às vezes, sinais demoram 30 anos, 20 anos, 10 anos para acontecer. Dependendo da empresa, se ela estudar de uma forma muito efetiva, ela consegue fazer algo muito disruptivo. E é claro que isso também é regional, né? Então, tem tendências que estão hoje nos Estados Unidos, que a gente olha lá e que não aconteceram aqui. Mas por que é importante estudar o global? É que o global dita o que vai acontecer adiante. Se a empresa puder esperar, ela vai se organizando para ser inédita, para ser a primeira, né? No ineditismo. Se a empresa precisa lançar produtos mais rapidamente, ela olha a sinalização, né? Os sinais mais próximos, mais brasileiros. Então, isso depende muito do escopo da empresa, né? E de como que os tomadores de decisão, né, vão querer, então, fazer a gestão dessa inovação, mas o que é importante é ter essa expertise de entender quais são os sinais mais fortes, os sinais mais fracos, e relacionar isso com a empresa, a organização que está desenvolvendo, né, que quer desenvolver um produto inovador. Bem, e aí, então, essas tendências, elas vêm, né, viram relatórios de pesquisa, relatórios, né, são esses reports aqui, são os relatórios, né, e esses relatórios, então, esses reports, eles, então, trazem as tendências, né, já concretizadas, né, que já foram entendidas como manifestações concretas, e estudar isso, estudar os relatórios é muito interessante, porque cada relatório entrega. Os relatórios, eles têm uma unanimidade, vamos dizer assim, em tendências globais. Mas eu gosto muito desse que é IT Trends, aqui da ZTI Tecnalia, que é um instituto de Espanha, que eles são muito bons em termos de entendimento das manifestações de tendências, e eles são muito assertivos. Então, existem esses 4 relatórios, existem outros, eu estudo alguns que eu acredito que eles são muito sérios, muito competentes e são muito assertivos. Então, o que é interessante é trabalhar sempre, né, com quem tem essa experiência de pesquisa de mercado e nas tendências, né, de consumo com o desenvolvimento de produtos inovadores. Bem, então, nesse sentido, eu vou falar de 3 cenários em relação à inovação, 3 cenários, né, de pesquisa de mercado, o qual realmente pode nortear a assertividade, né, do desenvolvimento de produto inovador. Para além disso, existe, então, aqui que eu acho bem bacana, né, isso mais pelo marketing, né, mais relacionado ao marketing da empresa, mas o marketing da empresa só vai conseguir fazer o marketing do que o produto entrega, do que o produto corresponde, né? Ninguém vai inventar uma coisa que o produto não entrega, né? E para isso existem dentro do marketing, né? Existem diferentes relações com o mercado. Então, desde a década de 80, de 60, que era muito focado no produto, a era do cliente, a era da experiência na década de 2010, e hoje em 2020 em diante, é a vida do consumidor sendo o centro, né? Que seria o life-centric. Agora, há muito pouco tempo, as pessoas falavam de customer-centric, muito pouco tempo, e agora, em 2020, é life-centric, quer dizer, a era da relevância da vida. E isso veio muito em função do olhar macro, né, do produto, bem como também, agora mais forte com a pandemia, que a gente realmente precisa cada vez mais a gente cada vez mais valoriza, né, o autocuidado e o cuidado com o outro. Então, realmente, a era da relevância, é importante a gente ter esse entendimento de que forma esse produto vai entrar, então, essa inovação, porque o consumidor vai querer isso. Então, como é que esse produto entrega essa tendência, né, de produtos relacionados à relevância da vida? Bem, olhando também um outro relatório de oportunidade de negócio, que é do Euromonitor, a gente pode ver nesse slide aqui que a nutrição
está dentro, né? É o centro, né? De tudo. Então, seria um cenário nutrição. Então, nutrição, as pessoas vão entender que o produto nutrição e alimentos vai ter que entregar algo de nutritivo para ele. E aqui nesse slide, ele fala bem em relação a isso, né? Então, ele fala que seria mais macro, o plant-based, a segurança de alimentos, o alimento como medicina, fibra, né? E a beleza vindo de dentro, né? Então, isso é mais macro. Aí, quando você entra um pouquinho mais dentro, né, em relação a essa tendência, você vê que ele fala de alimentos funcionais, ele fala de alimentos orgânicos, ele fala de alimentos naturais, ele fala que os alimentos têm que ser bom para mim, né? E bom para o outro, né? Então, isso tudo chega na nutrição, isso tudo chega nos nutrientes. Então, os nutrientes é um norteador de todas essas entregas. Então, o produto que eu tiver fazendo, desenhando, né, para inovação, ele precisa entregar isso aqui, ele precisa entregar nutrição e, de alguma forma, entregar essa questão bem ambiental, né, aqui, em relação a ser bom para a vida. Então, isso é muito bacana, porque a gente percebe, né, que muitas empresas eles acabam fazendo um produto que não é redondo, né? Um produto que tem, ou não é natural, ou não entrega uma funcionalidade. Quer dizer, os produtos eles precisam ter essa percepção do consumidor, né? Assim, o consumidor tem que entender que os produtos eles entregam isso que está escrito aqui nesse slide. E isso pode ser feito, né, pode ser organizado desde o início. Então, é a gestão estratégica da inovação. Então, desde o início, você organiza, né, o produto com essa entrega. E lá no final, quando tiver o produto pronto, tem que voltar e entregar pelo menos boa parte do que está descrito aqui nessa tendência, né, que é o que o consumidor vai querer, que o consumidor vai dar importância. Bem, aqui, só para a gente, né, organizar, então eu coloquei. Então, o primeiro cenário, que é da nutrição. Então, os alimentos funcionais, os nutrientes, a imunidade, né, vitaminas, minerais, as fibras, saúde intestinal. Então, isso aqui está muito... Os antioxidantes, por exemplo, funcionais entra tudo, né, principalmente os antioxidantes, né, que tem relação com a minha vida, o meu corpo, a minha saúde, né, bem concreto, né, assim, de moléculas, né, que fazem com que a gente realmente tenha melhor vida orgânica, né? Então, isso é a nutrição. Então, realmente, isso é a oportunidade porque as pessoas vão realmente querer consumir. E aí, então, aqui nesse slide também é um exemplo do Euromonitor, né, que ele fala da nutrição e imunidade, nutrição e saúde intestinal, e fala do poder das fibras também. Então, e esses produtos aqui poderiam simplesmente, né, se encaixar em diversos, né, daqueles insights ali, né, que o Euromonitor colocou, né? Então, aqui esses produtos têm relação com isso, com prebiótico, com probiótico, perdão, com pré-biótico ou simbiótico. Então, esses três, eles podem entregar nutrição, saúde intestinal, então isso tudo é bem interessante, que é um exemplo, né? Então, claro que depende do segmento, a empresa pode pensar naquele escopo ali como entrega de nutrição para o consumidor. Isso é importante fazer parte da entrega. Bem, há outro cenário importante, que é o cenário mais de significados, né? Então, seria o que esse produto significa para quem está consumindo, né? Então, que experiência ele está entregando, né? Então, os relatórios de tendência colocam muito da saúde mental, ou do mindfulness, da minha memória, dos significados, a experiência, né, que aquele produto me entrega junto, claro, com outras questões, mas o que aquele produto me entrega como experiência, né? E a experiência pode ser experiência sensorial,
É claro, experiência de texturas, é claro, pode ser experiência de uma forma mais ampla que você possa imaginar. O prazer, né, que isso hoje em dia tem relação muito com mindfulness, a qualidade do alimento, e tem duas palavrinhas que eu gosto bastante, que é hometainment, hoje em dia, que é você ter um entretenimento em casa, e o entertainment, que é junto, né, que é o entretenimento, o prazer, né, na hora de se consumir. Então, isso aqui tem a ver com o que o nosso produto, nutrição, se encaixa com os significados de experiência e o entretenimento. Né? E aqui tem, então, só para a gente finalizar, Santon, é experiência, né? Eu não coloquei aqui, né, mais diretamente, mas, por exemplo, o smart, né, assim, o mobile vai vir forte, então, de que forma esse nosso produto tem relação, nossa marca tem a ver com a inovação, tem relação com os mobiles que vão vir forte, fazendo parte desse processo de consumo de alimentos. Mas eu gosto muito desse slide aqui, que ele coloca muito bem assim, de que forma as pessoas, isso aqui pode ser um entertainment, né, experiência, né, um mindfulness, né, então prazer. Então isso tudo tem relação com o que o consumidor vai realmente procurar consumir, né, nos produtos. E isso realmente dá direcionamentos para a inovação. E aqui, por exemplo, tem um outro exemplo, né, de que forma a gente come saudavelmente e de que forma a gente tem ingredientes que possam, e formulações que possam, então, fazer com que a gente coma, né, de uma forma mais mentalmente mais consciente, que é o mindfulness. Então, isso vai vir forte, né, assim, a relação da saúde mental. Não, de que forma o produto vai ter relação com isso. Então, realmente, é uma das oportunidades que se tem e que é uma delas. Tem várias e isso precisa realmente ser focado com o que a organização realmente, né, o time de P&D, enfim, e que a empresa decidir, né, incluir como forte, né, de entrega do produto. E uma outro também, o outro cenário, que é o terceiro cenário, tem relação com uma visão mais ecológica. Então, a gente tem a nutrição, a gente tem depois, né, a relação dos significados, e agora o maior, né, o que esse produto entrega para a sociedade, o que ele representa de uma forma maior. Então, as palavras são orgânicos, sustentabilidade, o footprint está vindo fortíssimo agora, né, fortíssimo tem relação com sustentabilidade, né, a naturalidade, relação à cadeia produtiva, né, entender transparência, né, qual é a cadeia produtiva que está entregando, né, toda a questão da inovação do produtor até a entrega no varejo, enfim, tudo isso tem relação com transparência e esse entendimento de valorar, né, a cadeia, o recycling, né, e a dieta ou a produção ou o alimento que tem relação com amigos do clima, vamos dizer assim, né? E aí, isso aí realmente tem relação com o que produto irá entregar, né? O consumidor, perdão, precisa entender que esse produto entrega isso. Ele precisa ver isso de forma concreta, né? Que é um pouquinho diferente do significado, mas tem relação com forma concreta. Aqui é muito concreto, quer dizer, a empresa ela precisa ter isso fazendo parte da marca dela e do produto e entrega todas essas questões. E outra questão, a responsabilidade social, que é algo que é muito importante e cada vez mais os consumidores eles vão valorar de que forma a empresa que faz o produto tem responsabilidade social. Então, isso tem que entrar na entrega do produto, né? Então, isso realmente o consumidor vai fazer a escolha. Cada vez mais a gente vai poder escolher o que a gente compra. Cada vez mais o consumidor vai escolher o que ele consome, o que ele come. E aí, quando você tem esses cenários muito bem, vamos dizer, explícitos no produto, esse consumidor vai preferir esses que entregam, né? Todos esses cenários aí têm que ser claros para o consumidor.
E aqui, então, tem esse report que eu gosto bastante, então, que é, né, como se fosse uma dieta amiga do clima, então, amiga do planeta, né, uma dieta que tem relação aí, se fala do meio ambiente, né, e tem relação com a dieta planetária, que eu vou falar agora no próximo slide também, que fala muito isso, a dieta amiga do planeta. Então, de que forma o produto que eu estou comendo, que eu estou ingerindo, tem relação com isso tudo, uma visão muito maior. Olha a responsabilidade, né? Então, a inovação tem essas oportunidades. E a empresa ela pode chegar e construir um produto que entrega isso tudo. Não é tão simples, mas é isso que o consumidor vai querer realmente consumir. E para fazer inovação, então, é só seguir esses passos, né? Que aí realmente ele vai ter sucesso nas entregas. E aí, então, aqui tem esses relatórios, que são 3, né? Existem outros, botei esses 3, não são 3 relatórios, são 2 relatórios e um livro, que é a dieta planetária, que é o do Lancet, né? Então, é bem bacana isso aqui, que fala exatamente de que forma os consumidores vão entender, né, que a dieta é amiga, né, do planeta, né? O Nutricionismo é um livro que é bem interessante, que vale a pena todo mundo ler, que fala exatamente, ele discute exatamente essa relação do alimento com a natureza, o alimento como fazendo parte, né, da organização do planeta. Então, é bem interessante ler esse livro para ter esse entendimento um pouco maior. E esse report que eu gosto bastante, né, que também fala mais focado, né? Então, esse último aqui, ele não é tão ecológico, mas ele diz exatamente o que o nutricionismo e a dieta planetária diz de uma forma muito mais concreta para 2021. Então, são manifestações mais atuais. Bem, aqui, então, esse está na Mintel, que também é uma outra plataforma também, né, de pesquisa de mercado, de diversos segmentos. Então, ele coloca esse dado, né, esse exemplo, que fala exatamente de um produto ter todos esses, vamos dizer, essas entregas junto. Então, ele tem que, mas isso aí tem que estar na nutrição, ele tem que estar lá no probiótico, ele tem que estar lá na fibra, ele tem que ter vitaminas, tem que ter nutrientes, então, e tem relacionando com sabor, com experiência, significado, e tem que ter exatamente essa responsabilidade, né? Todas essas questões planetárias e sociais, ele também tem que entregar. Então, isso que a pesquisa de mercado hoje dita para se fazer a inovação. A inovação é isso, é fazer produtos no qual tem entradas e posicionamento no mercado. E os estudos mostram que os produtos devem ser com esse desenho. Bem, e aí também tem esse slide que eu gosto bastante, que colocam, né, que os consumidores eles vão realmente buscar marcas que tenham responsabilidade social, né? Então, cada vez mais os consumidores vão procurar marcas que tenham isso forte, né? Então, que dá relevância do produto, né? Que aí mostra a relação com a sociedade, com a vida das pessoas, e bem como também, eu gosto muito desse slide também, que fala a questão da tendência, que é a democracia das marcas. Então, a minha carteira é meu voto de democracia e de responsabilidade social. Então, o produto tem que estar relacionado a uma marca que ajude a resolver os problemas sociais. Então, isso é muito importante colocar, não posso deixar de falar isso, porque isso gera produtos inovadores, geram marcas e produtos inovadores, porque uma coisa tem a ver com a outra, né? Não adianta eu botar um produto inovador e a marca não tem relação com isso, a organização tem relação com isso. Então, tudo é tudo junto, um é espelho do outro. Então, é muito importante, na hora de entender inovação, ter esse espaço, né? É claro que eu estou falando muito de conceitos, que é a pesquisa de mercado, isso, e que é o inicial do processo de inovação. É claro que a gente na própria Tacta, tem muitos cursos relacionados a P&D, e aí a pesquisa de mercado depois tem outras propostas, a proposta de construção do produto, que tem a ver com ingrediente, né? Tem a ver com formulação,
tem a ver com shelf life, tem a ver com embalagem, claro que isso também tem a ver, claro, mas que isso tem que entregar o que eu estou falando aqui, né? Então, essa pesquisa de mercado é a norteadora, né, das entregas. Então, isso é muito importante a gente colocar, tá? Bem, então, olhando esses 3 cenários, cenário 1, cenário 2, cenário 3, realmente, nessa visão maior, né, em termos de inovação, a gente consegue entregar a inovação em nutrição e alimentos. E o próximo slide, eu coloco bem que seria um modelo iceberg, que é muito clássico em diversos formatos, diversas áreas, coloco o iceberg, e eu gosto de colocar o seguinte, né, que a inovação em nutrição e alimentos, né, ela tem relação com uma construção de cenários, e essa construção de cenários tem diversos, vamos dizer, pontos, né, que constroem esses cenários, né, juntos, fundamentam, né, cada um deles na construção de um produto que realmente seja inovador e que tenha um posicionamento de sucesso no mercado. Então, depois disso tudo, só para finalizar, a inovação é objeto de desejo e necessidade do consumidor. Objeto de desejo e necessidade do consumidor e do mercado. E, para isso, a gente precisa fazer uma pesquisa de mercado bem fundamentada, que aí, então, essa pesquisa de mercado consegue direcionar a inovação em nutrição e alimentos. Então, eu agradeço pela oportunidade dessa discussão de um assunto tão interessante, tão pertinente. Mais uma vez, meu nome é Renata Ramos, e aqui estão os meus contatos, e fico à disposição para esclarecimentos. Muito obrigada.